capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm coração puro, itens 1 a 4, simplicidade e pureza de coração. Vamos falar hoje sobre também uma passagem muito importante, sobre o tema da simplicidade e pureza de coração. Eu vou começar fazendo a leitura de 2 trechos do Evangelho para depois a gente fazer os comentários. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. E o outro trecho. Nesse interim, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está em São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então aqui Jesus vem nos ensinar sobre aquilo que ele chama dos puros de coração. A pureza de coração a gente pode entender como a simplicidade, a humildade, as pessoas que possuem essas qualidades, a simplicidade, a humildade. E a gente também pode entender que não há uma separação nesse conceito, ou seja, os puros de coração são aqueles que realmente exercem a simplicidade, exercem a humildade. E aqui a gente tem que pensar em excluir toda e qualquer ideia de egoísmo, de orgulho. Então, é possível então a gente entender por que Jesus usou as crianças como símbolo dessa pureza. Ou seja, normalmente a gente vai encontrar nas crianças, lógico que durante um período de tempo, essa simplicidade, essa humildade. As crianças elas não fazem distinção, por exemplo, entre pessoas, entre coisas, entre lugares. Elas apenas enxergam as coisas com simplicidade mesmo e sem egoísmo. Pelo menos isso durante os primeiros anos de vida, onde elas acabam compartilhando muito mais as suas coisas, elas não se veem donas da razão, elas estão sempre dispostas a aprender coisas novas, elas acabam não separando, olha, não quero ficar próximo daquela pessoa ou não, elas acabam interagindo muito bem entre elas, independente de qualquer coisa. Então, a gente pode dizer que as crianças, em um determinado momento da fase de vida, elas estão totalmente despojadas de orgulho. Elas acabam não apresentando, a gente pode até dizer isso, não apresentando nenhum tipo de tendência perversa, por exemplo, de mesquinhez, Elas acabam, sim, apresentando-se com aquela ideia de inocência, de candura. E é por isso que Jesus ele acaba dizendo ali no trecho do Evangelho que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Ou seja, ele não quer dizer que é somente para as crianças propriamente dito, mas sim para todos aqueles que, com pureza de coração, com a simplicidade de uma criança, com a humildade de uma criança, o reino do céu é para todas essas pessoas. E acho que vale também a gente trazer aqui, porque a doutrina espírita ela explica que nós reencarnamos muitas vezes, até para que a gente possa buscar resolver aquelas imperfeições das outras encarnações que tivemos e sempre buscar a evolução do espírito, Então, ou seja, se a gente
acaba realizando, né, várias encarnações para buscar, né, retomar essas imperfeições, e que isso a gente busca, né, lógico, numa encarnação atual, e que aos poucos também a gente, na encarnação atual, a gente começa a reviver essas imperfeições para que a gente possa realmente buscar redimi-las, né? Por que que a criança que acabou de reencarnar, ela acaba não carregando todo, né, essas imperfeições ou até mesmo todo o conhecimento que ela já tinha de outras vidas passadas? E aí assim acaba simbolizando, né, o que Jesus trouxe como o simbolismo na criança da pureza. Porque se a gente encarna para buscar redimir as nossas imperfeições, por que que isso não vem logo de imediato, né, na encarnação, quando a gente encarna e no momento aqui, em um determinado momento do tempo, né, que a gente é criança? Por que que isso não aparece? Justamente porque toda vez que o espírito, né, vai entrar no processo de reencarnação, ele acaba esquecendo, né, de tudo aquilo que ele passou, né, nas outras vidas, para que ele realmente possa iniciar um novo ciclo. E também para que durante aquele período, né, inicial da vida, ele possa realmente receber os cuidados especiais, né, a ternura familiar, né, da qual ele está submetido na nova encarnação. E é aí também, né, que a família, independente se é pai, mãe, qualquer pessoa que acaba cuidando da criança, eles vêm com o amor, com os conceitos morais, né, naquela nova encarnação, ajudando a melhorar o caráter naquela nova existência daquele espírito que acabou de chegar. Para que quando realmente as questões das vidas passadas, aquilo que o espírito precisa buscar evoluir, ele também já esteja um pouco mais preparado para tentar redimir aquelas situações. Então a gente pode dizer, né, que o espírito, em determinado momento, independente de quantas encarnações já teve, em um determinado momento, ele veste a túnica da inocência, que são os primeiros anos de vida, né, do espírito encarnado. E aí, assim, comprovar que Jesus está completamente correto, né, quando ele toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, como que a gente pode concluir? Quanto mais a gente exercitar o nosso crescimento interior, buscando estarmos destituídos de orgulho, de egoísmo, amadurecendo o nosso espírito, mais próximos da simplicidade e da pureza de coração a gente vai estar. E, por consequência, mais próximos estaremos do reino de Deus.